Bom dia, telespectador do programa Opção para a Vida. Estamos iniciando mais um programa nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro. E eu espero que você que está conosco continue com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus. Hoje comemora-se o dia do mecânico. Nós parabenizamos a todos os profissionais mecânicos que estão trabalhando nas suas oficinas. Estaremos logo mais trazendo uma palavra que Deus nos deu, também pregamos em nossa igreja, registramos esta mensagem, estamos trazendo para você que está conosco nesta manhã, a qual estará trazendo uma abordagem sobre os reformadores, a reforma protestante. O que foi que a reforma trouxe de benefício para toda a história da igreja? É que antes da reforma, todos nós sabemos que a igreja ela estava realmente totalmente distante da palavra de Deus por conta dos dogmas da igreja católica, por conta das indulgências, enfim, a igreja distanciou-se totalmente da fonte, não é? Daquilo que Jesus mesmo disse: examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Errais em não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a igreja precisava realmente de voltar à fonte, às origens, né? Que a igreja tinha dado uma guinada, né? E os reformadores realmente procuraram colocar a igreja no trilho. No dia 31 de outubro de 1517, aconteceu a chamada e conhecida história da Reforma Protestante. E nós estaremos falando sobre isso neste programa, hoje a primeira parte, portanto, continue conosco. Mas antes, quero lembrar aos nossos telespectadores, neste dia 23, nesta sexta-feira, isto é, no sábado, estaremos realizando a nossa 7ª edição da cantata natalina, como tudo aconteceu. E aí você pode, inclusive, convidar a toda a sua família, parentes e amigos para prestigiar aquele culto de ações de graças que celebraremos na parte externa da igreja. Então, você que ainda não participou em anos anteriores, essa será a 7ª edição. E eu espero contar com a sua presença. Você que é assistente assíduo do programa Opção para a Vida, neste dia 23, no sábado próximo, você não pode ficar de fora. Esteja presente ali, participando conosco daquela belíssima cantata natalina. Quero deixá-los agora com o conjunto coral Saracali louvando a Deus e logo após estaremos ministrando a mensagem desta manhã. Por cidade
vamos dar um tema para esta mensagem, mas vamos primeiro ler Provérbios 22, 28. E o texto diz assim: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Somente isso. Vamos repetir comigo? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Amém? O tema da mensagem: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. E vamos dar um tema a este texto que nós lemos. Vamos dizer comigo: precursores da reforma. Vamos repetir comigo: precursores da reforma. Podem sentar. Nós estamos vivendo um momento histórico para toda a igreja e a cristandade evangélica. Eu estou dando ênfase a esse aspecto, igreja evangélica e a toda a cristandade evangélica, para que não fique sendo também interpretado um pool de igrejas, um leque de igrejas, que de cristianismo só tem um nome, mas que não tem nada, absolutamente nada do Evangelho. E tanto vocês que estão aqui me ouvindo nesta noite, quanto aqueles que estão me assistindo no YouTube, no programa Opção para a Vida, na TV Master, TV Borborema, onde quer que você esteja, você sabe do que eu estou falando. Há muitas igrejas hoje apenas com o rótulo de igreja evangélica, apelidadas apenas, receberam apenas o apelídio de igreja evangélica, mas que de evangelho, quando se faz uma triagem, quando se faz uma reciclagem, pouco ou praticamente nada do evangelho tem. Foi isso que motivou, no dia 31 de outubro do ano de 1517, os reformadores darem um basta àquilo que nós estamos, infelizmente, lastimavelmente, vivendo em nossos dias. É pena. Parece que a reforma que aconteceu há 500 anos atrás não valeu a pena. Mas eu diria que valeu sim, para a igreja cristã evangélica, para o povo de Deus, que realmente tem como única via de regra e prática a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Por isso bem disse Jesus: errais e não conhecerdes as escrituras e nem o poder de Deus. Examinai, pois, as escrituras sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Eu queria que você que está nos assistindo e vocês que estão nos ouvindo pensassem um pouco primeiramente nesse texto que nós lemos. Esse texto que nós lemos praticamente não tem quase nada a ver com esse tema, precursores da reforma. E aí você pode perguntar: e aí, pastor, por que o senhor escolheu um texto que quase nada tem a ver? Porque você vai entender depois que nós discorremos o porquê dessa recomendação bíblica, conforme lemos aqui em Provérbios 22, 28. Não removas os marcos antigos que puseram os vossos pais. O texto sagrado, biblicamente falando, tem a seguinte interpretação. E aí eu estou trazendo aqui uma Bíblia que eu sou bastante cuidadoso na preparação dos nossos sermões, de ver versões bíblicas, e algumas delas derramam luz para a gente entender o que era que o texto estava querendo dizer. Não que nós precisemos de ter textos e mais textos, traduções e mais traduções para a gente entender. A Bíblia é um livro que não há essa necessidade, mas para aqueles que examinam, como disse Jesus, examinai as escrituras sagradas, é necessário, é importante, enriquece mais o conhecimento da palavra. Quem pode dizer amém? Então vamos ver aqui o que é que diz
O que era que dizia lá no Antigo Testamento, quando Deus recomendava ao povo dele, a Israel, quando tomasse posse de terras às quais eles passariam a pertencer-lhes. No livro de Provérbios, o Senhor disse a Josué, no capítulo 19, versículo 14, e a Moisés também, preste atenção, e você vai entender. Quando chegarem à terra que o Senhor vai dar a Israel, lembrem isto sempre: não roubem terreno de ninguém, mudando os marcos dos limites das terras. Quando os judeus chegavam a alguma terra que o Senhor lhes havia dado, esse termo não era para roubar terreno de ninguém, porque todas as terras elas tinham limites. Eu sou norte-grandense e morei algum tempo com meus avós no sertão, na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte. Eu admirava muito as propriedades na época, não sei aqui na Paraíba, mas na época, quando eu era adolescente, todas as propriedades, as cercas eram de pedras. Esse era o costume que inclusive os judeus faziam, ou que o povo da antiguidade fazia. As cercas eram feitas de pedras. Eu sei como é que eram, porque eu vi isso quando era criança. E aí Deus diz assim: olha, não mudem os limites das cercas de pedras que demarcavam as dimensões das terras. Isso aqui era remover os limites. Pastor, o que tem a ver isso com precursores da reforma? Vocês vão entender, tenha um pouco de paciência. Então, no livro de Provérbios, que eu li para vocês, e a tradução que eu queria que vocês ouvissem mais ainda detalhadamente, diz assim: não tente aumentar sua propriedade dando as cercas mais para diante. Isso é puro roubo. Isso é roubo. E tem gente que às vezes faz isso, vai comprar uma propriedade, aí chega lá, ou uma terra, seja lá o que for, aí bota a cerca, está aqui, bota mais meio metro para lá, como se aquilo fosse um grande negócio, ou aumenta mais 1 metro, e tem havido até gente que morre às vezes, perde a vida por causa de um palmo de terra, por causa de 1 metro de terra. Então o texto sagrado está dizendo que não adultere, não aumente, não defraude, não faça isso, não remova os marcos antigos, era o limite. No capítulo ainda de Provérbios, o texto repete no capítulo 23, versículo 10: não roube as propriedades dos órfãos, mudando as medidas de seu terreno. Então esse era o sentido bíblico, esse era o aspecto que Deus havia dito: não removas os marcos antigos. Essa é a linguagem e é a interpretação da passagem. Eu não estou aqui não estou forçando a barra, não estou forçando aqui o texto, mas eu quero nesta noite, através desta mensagem, apresentar o que os precursores fizeram quando eles partiram realmente para defender, através da reforma, os princípios elementares, os princípios fundamentais, os princípios básicos, indispensáveis, o alicerce, podemos assim dizer, que não poderia ser removido, no caso, a palavra de Deus. A reforma, através dos precursores, eles demarcaram limites que não devem ser vistos como alguma coisa vantajosa para o reino de Deus, como se fosse alguma coisa boa, como se tivéssemos levado vantagem. Isso não pode acontecer com relação à interpretação das Escrituras sagradas. Aliás, Jesus disse que nós não devemos remover sequer uma vírgula da palavra, nem um tio. E aí, o que o texto fala sobre remover os marcos antigos, eu queria aplicar aqui para essa mensagem, precursores da reforma. O que foi que os reformadores fizeram? Aqueles homens demarcaram limites que não devem ser violados,
que não devem ser adulterados ou mesmo aumentados, porque é fraude, é roubo. E foi isso que, infelizmente, me perdoem com todo respeito, a Igreja Católica Apostólica Romana fez até antes da reforma declarada e proclamada no dia 31 de outubro do ano de 1517 pelos reformadores. Porque toda sorte de fraude, toda sorte de engodo, toda sorte de engano, toda sorte de mentiras, toda sorte de indulgências foi trocada pela palavra de Deus, que é inerrante. E a igreja se proclamava com slogan, estou dizendo isso no boletim pastoral de hoje, como fora da igreja não há salvação. Não é isso, é fora de Jesus que não há salvação. Não é fora da igreja, porque se fosse assim, um monte de igrejas, podemos assim dizer, que estão aí cada um ensinando coisas absurdas que estão na palavra de Deus. Então esses marcos antigos foi o que os precursores da reforma plantaram. E isso é o que nós celebramos no dia 31 de outubro do ano de 2017, 500 anos. Deus me deu o privilégio este ano de estar lá no berço da reforma, juntamente com alguns irmãos, visitando Heidelberg, visitando Genebra na Suíça e Berna na Suíça, lugares estes onde realmente ali estava o núcleo, podemos dizer, aonde foi deflagrada a reforma protestante. Graças a Deus, porque estes homens tiveram coragem de romper com o monopólio da Igreja Católica Apostólica Romana, repito, eles não pouparam, não tiveram amor à própria vida, eles foram ousados e corajosos. Quem foram estes homens? Você vai ouvir logo mais. Estes homens estavam dispostos a pagar o preço em defender e colocar esses marcos, esses limites. Não podemos passar daqui, não podemos ir além desse limite. Esse limite é a palavra de Deus. Isso nos lembra o que Jesus falou lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Eu queria ler para vocês, foram palavras de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 19. E eu acredito que esta palavra, ela encaixa com essa nossa afirmação. Capítulo 5 de Mateus, versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Lembramos ainda também que lá no livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 9, Provérbios, capítulo 30, versículo 5, versículo 9, esta passagem assim nos diz: nada acrescenta às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Nós encontramos no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, a maior advertência de todas. É como se Deus estivesse selando com um carimbo, dizendo: olha, não ultrapasse esse limite da minha palavra. No capítulo 22, versos 18 e 19: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta lei, Deus tirará a sua parte da árvore da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. De sorte que a Bíblia está cheia de advertências, não ultrapassa esses limites. Observe os marcos antigos, e foi o que os homens reformadores fizeram. Eles realizaram uma verdadeira vigilância, eles estiveram realmente prontos a defender a palavra, custe o que custasse, conquanto que a palavra de Deus não fosse adulterada, conquanto que a palavra de Deus ela fosse preservada com a sua pureza. Eu estava lendo no dicionário de Aurélio, e a palavra marco, ou marco antigo, que é o que está escrito aqui nos livros de Provérbios,
significa? É o sinal com o qual devemos demarcar limites ou fronteiras. Não podemos ultrapassar essas fronteiras. É o mesmo que assinalar um acontecimento, um evento importante, conquanto que esse acontecimento seja um limite, ele seja um marco, ele seja o divisor d'água, não ultrapasse. Eu estou lembrando aqui, quando eu morava em Natal, na minha cidade, eu gostava muito de surfar numa praia chamada Praia do Meio, uma praia que tem muitas ondas, mas tem muitos arrecifes. E naquela praia tem muitos caldeirões que a gente chama, aqueles redemoinhos d'água que quando a maré está vazante, aqueles redemoinhos, eles fazem com que as pessoas que sejam atraídas, e daquele que for tragado pelos redemoinhos ou por aqueles caldeirões, não sai mais com vida, porque a água impulsa para o fundo do mar. Como aconteceu com aquele ator da Globo, que foi dar um mergulho no Rio São Francisco. Foi exatamente aquilo. Ele não sabia que ali tinha os chamados redemoinhos, caldeirões. Então ele mergulhou e não voltou mais. É assim. Deus me guardou incontáveis vezes, embriagado ali, tomando banho, surfando e sentindo aquela atração para me levar. Mas para os banhistas, tem lá naquela praia, cuidado, chama a atenção caldeirões, assim como no sul, aliás, assim como nas praias do Maranhão também tem lá recomendações para os banhistas, cuidado com tubarões, não ultrapasse as ondas, das ondas para lá, você pode ser um lanche com tubarões. Tudo isso são recomendações. Ou seja, quer dizer com isso, não ultrapassar esses limites significa você estar seguro. Não ultrapassar esses limites significa você vai ter garantias. Então é a mesma coisa, não ultrapassar os limites que esses precursores da reforma fizeram, é você ter realmente a garantia de que não está cometendo nenhum erro que realmente venha contra a palavra de Deus. Esses precursores foram homens levantados pelo próprio Deus, eu diria, para moralizar a igreja, a doutrina dos apóstolos, que fora lamentavelmente adulterada, manipulada, trocada, negociada pelas indulgências. Homens como João Calvino, que do século XIII ao século XVI, foi já trazendo subsídio, para mais tarde o monge Martinho Lutero pudesse realmente lançar bases doutrinárias em cima daquilo que já havia preparado. É como se ele estivesse preparando a terra, é como se estivesse colocando a semente, adubando a terra, preparando-a para que realmente mais tarde esses precursores vissem toda a obra consumada, a palavra de Deus preservada com pureza. Homens como João Calvino, como inclusive João Calvino foi chamado de a estrela d'alva da reforma. Que coisa linda, né? João Calvino foi chamado a estrela d'alva da reforma. Homens como John Hus na Boêmia, atual República Tcheca. Homens como João Calvino em Genebra, na Suíça. Inclusive estivemos lá na casa que ele morou, estivemos lá diante do templo onde ele pregava todas as semanas, ele pregava lá, ministrando a palavra de Deus. Homens como Savonarola, o alemão Melanchthon, Farel, os valdenses, os bardos na Inglaterra, os citas na Boêmia e o célebre monge Martinho Lutero na Alemanha. Estes homens, eles pagaram preço caro, eles tiveram noites mal dormidas, risco de serem mortos, de serem apedrejados. O próprio Martinho Lutero se recolheu e esteve escondido durante um ano lá no castelo em Heidelberg. Nós estivemos nesse castelo e ele reuniu os monges, seus companheiros, para que eles fossem persuadidos que eles não deveriam continuar sendo enganados, iludidos com as indulgências que se cria, que se pregava.
Portanto, esses homens, eles foram homens levantados por Deus para marcar limites, como diz o texto que nós lemos. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não podemos, portanto, deixar de lembrar a importância desses homens, o que esses homens trouxeram de benefício para a igreja cristã evangélica. Lembrando que houve um grande contemporâneo destes homens, chamado Gutenberg. E o Gutenberg, na época, por uma providência divina, foi o inventor da gráfica. Não havia gráfica. Nessa época, Martinho Lutero tinha escrito à mão, manualmente, a primeira Bíblia. Esperamos em Deus estarmos juntos no próximo programa. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande